E aí, galera, tudo bom? Agora com vocês, eu, professor Felipe Tonera, Geografia na veia para vocês. Hoje a aula é capitalismo financeiro. O que é isso? Uma etapa do capitalismo. Na aula passada, nós vimos o capitalismo industrial. Hoje é o capitalismo financeiro. Segunda metade do século XIX, surgimento de grandes empresas industriais e comerciais e, consequentemente, o aumento da concorrência, o que faz com que as empresas partam para as fusões, as incorporações de empresas. Surgem então os monopólios e oligopólios. O que é isso? Monopólio é quando, vamos a grosso modo, uma única empresa controla um determinado produto no mercado. Entenderam? Exemplo, só eu comercializo e produzo combustível no Brasil todo. Então o cara é obrigado a comprar de mim. Hoje, em muitos países, é crime o monopólio. O oligopólio é quando um grupo de empresas controlam esse produto no mercado. Vamos colocar assim, que umas 10 a 20 empresas, só eles que comandam o combustível. Um exemplo hipotético. Tá? Então começa a surgir os monopólios e começa a surgir os oligopólios. Outra característica dessa etapa é novas tecnologias na produção. Que tecnologias é essa? O uso da ciência, de laboratório de pesquisa para produzir produtos melhores, né? E mais modernos. E consequentemente vender mais. Que sempre a ideia é o lucro, é o principal objetivo. Quem foram os pioneiros? Os Estados Unidos e a Alemanha. Foram os países pioneiros nessa atividade. Bom, as indústrias como a siderurgia e a mecânica tiveram um grande avanço, principalmente na produção do aço, devido, né, à produção do aço. E o setor químico, com a petroquímica, também vai crescer esse tipo de indústria nessa etapa. Outra coisa importante é a eletricidade. Com a eletricidade, aumenta a produtividade das indústrias e também melhora as condições de vida das pessoas. O aumento da produção das indústrias fez com que os capitalistas começassem a pensar em novos mercados consumidores, ou seja, outras pessoas para consumir seus produtos, e também novas fontes de energia e mais matérias-primas que precisavam. Então, as indústrias que surgiram aqui na Europa e depois veio para a América, nos Estados Unidos e Japão, a Europa começa a se expandir. A expansão imperialista europeia. Eles tomam a África e a Ásia. Aqui na África, eles em 1884, 1885, eles fizeram a Conferência de Berlim. O que se tratava? As principais nações europeias, né, fizeram a partilha da África. O que é isso? A partilha da África é a divisão do continente africano entre essas potências, com a finalidade de novos mercados consumidores, matéria-prima, mão de obra e fontes de energia. Com isso surge a divisão internacional do trabalho. Essas colônias europeias, tanto na Ásia como na África, passaram a fornecer para as nações europeias produtos primários, minérios e produtos agrícolas principalmente. Em contrapartida, os europeus forneciam produtos industrializados, né? O Japão também fez a mesma coisa que a Europa. Anexou e ocupou áreas da Ásia com a mesma finalidade. O quê? Novos mercados consumidores, fontes de energia e mais matéria-prima para suas indústrias. Ocupou Manchúria, Coreia, Formosa e outros. Tá? Os Estados Unidos também fizeram, só que diferente dos europeus e dos japoneses. Os Estados Unidos, eles ocuparam de forma indireta a América Latina. Eles começaram a ter um controle da América Latina de forma indireta. Como assim de forma indireta? Algumas intervenções pontuais, temporárias, rápidas, mas nada
de efetivo, de ocupar de forma efetiva, como foi os europeus e os japoneses. Eles tinham controle indireto através de financiamento de golpes de Estado, como ocorreu no Brasil, na Argentina, no Chile e em outros. Tá? Então, para poder ter o controle da América Latina, eles indiretamente, né, através desses golpes de Estado, que nós já vimos e em outras aulas a gente vai ver. Então, nessa etapa do capitalismo, os bancos passaram a ser fundamentais, assumiram um papel importante nessa etapa do capitalismo, né? Na verdade, os bancos e as indústrias juntos, que o banco ele começou a incorporar indústrias. Para quê? Para diversificar os seus negócios, suas atividades. Então, o banco pegava o dinheiro dele e investia na indústria. E as indústrias também começaram a criar ou incorporar bancos. Porque essa indústria precisava de dinheiro, pegava do seu próprio banco. Então ninguém sabia mais o que era capital industrial, o que era capital financeiro. Tá? Desculpa, tosse. Surge então o mercado de capitais. O que é mercado de capitais? Simples. Começa as empresas, as indústrias que eram familiares, a se tornarem sociedade anônima. Como assim? Eles começaram a vender partes das suas empresas nas bolsas de valores. Surgem as bolsas de valores. Prontinho. Gripe. Não é o corona não, tá? Pelo menos não, acho. Bolsa de valores. O que se faz na bolsa de valores? Eles vendem o quê? Bolsa? Não. Vendem ações. O que é ações? É um pedaço, uma fração da empresa. Porque eu sou dono da empresa. Só que eu preciso de capital, grana, para poder investir na minha empresa. Para poder competir no mercado internacional com outras empresas. Não tenho grana. Então eu passo a vender parcelas da minha empresa. Para isso, eu vendo os títulos da minha empresa nessas bolsas de valores. É determinado um valor, vamos supor que a minha empresa vai valer agora, cada ação vai valer $15. Se a minha empresa tem uma boa saúde financeira, é bem vista no mercado internacional, muita gente vai comprar essas ações. Consequentemente, muita procura vai fazer o preço subir dessas ações. De 15 passa a 18, 20. E assim com isso eu vou agregando capital, vou conseguindo mais capital. Quanto mais valoriza as minhas ações, mais eu ganho. Tá, então eu vou ser dono também? Vai. Quantos por cento? Aí depende de como vai ser dividido essas vendas, essa parcela que ele vai vender. Muitas vezes precisa de 10 mil títulos, comprar 10 mil títulos para ter 1%, outras vezes 5 mil títulos para ter 1%, depende. Então aí você vai ter, não passa a ser só mais o único dono da empresa. Você agora vai ser o majoritário. O que é o majoritário? Aquele que tem a maior parte das ações, mais de 50%, então vai ter o controle da empresa, mas passa a ter sócios minoritários. Um lá com 5, outro com 2, outro com 10, né? E continua vendendo ações lá na bolsa. Tá? Surgem também as holdings. O que é isso? O que é holding? Holding, vamos explicar assim a grosso modo. Surgem as holdings, os trusts e os cartéis. Olha só, a holding. Uma holding é uma empresa, um grupo, uma empresa que controla outras empresas. Vamos explicar melhor. Eu sou uma empresa, eu tenho a maior parte das ações da empresa A, maior parte das ações da empresa B, maior parte das ações da empresa C. Então, é um grupo de empresas controlado por uma única empresa, uma holding. Nós temos exemplos de General Electric, é uma holding. Nós temos o Itaú Unibanco Holding, né? Então tem várias empresas aí que são holdings, tá? Os trusts é aquela empresa que controla todas as etapas da produção, desde a matéria-prima, passando pela industrialização, pela distribuição, pela venda no varejo. Trust. E o cartel é aquele grupo de empresas, pequeno grupo de empresas, que controla o preço de um determinado produto. Exemplo do cartel. Vamos supor, vamos pegar lá
os combustíveis, de novo, né? Como exemplo, já que citamos ele, vamos pegar só ele. Os cartéis, vamos supor que no Brasil tenhamos 20 empresas petrolíferas, né, que vendem combustível. Então esses 20 se reúnem e combinam preço. Ó, todo mundo vai vender o litro da gasolina agora por R$10. Em qualquer posto que você for, tá R$10. Aí eles disfarçam um pouquinho. Ah, bom, tu vai cobrar R$9,99, tu R$9,98, eu 10 e tu 10 e 1 centavo, para dar uma disfarçada. Isso caracteriza-se cartel, né? E também é crime em muitos países. Bom, vamos falar agora uma outra característica que espalhou pelo mundo nessa etapa, principalmente após a crise de 1929, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova York. Estados Unidos e o mundo foram à falência. Foi a pior crise até hoje, não se fala em crise parecida. Tudo à falência. Só em Nova York, nos Estados Unidos, chegou a quase 15 milhões de desempregados. O que aconteceu? Surgiu o keynesianismo, o nome, em homenagem a John Keynes, um economista americano. O que constava nesse keynesianismo? Eles criaram isso lá o fundo do poço foi em 1932. Em 1933, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ele decretou o New Deal. Ok? New Deal, um novo acordo. O que era? Uma grande intervenção do Estado na economia, criação de estatais. Interessante, né? Um grande país capitalista, defensor da liberdade, do liberalismo, da ação, do mercado livre, das indústrias da economia livre, adotar uma medida socialista dentro do capitalismo. Criou várias estatais, obras públicas. Com isso, fez com que aquelas pessoas desempregadas começaram a ser absorvidas, a ter emprego. E com isso começaram a ter renda e a consumir. E as empresas, e com isso salvou, pós-Segunda Guerra, vai salvar a economia norte-americana, dos Estados Unidos e do mundo também. Pós-Segunda Guerra, a Segunda Guerra que foi de 1939 a 1945, começa a crescer novamente a economia mundial. Surgem os conglomerados, as grandes corporações, as transnacionais, aquelas empresas que têm sede em um país, filiais em outros, fazem parte da produção em vários outros produtos. Então hoje quem manda, né, praticamente naquela época começou a mandar na economia mundial eram as transnacionais. Surge então, depois da Segunda Guerra, o mundo é dividido em duas partes, as superpotências. Quem eram elas? Os Estados Unidos, né? The Freedom, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, as superpotências. A gente vai falar depois delas, da Guerra Fria, né? O capitalismo versus socialismo. É para outra aula, depois a gente dá um foco maior nessa parte. Surge a mundialização da economia com, né, o comando das transnacionais. Fim dos anos de 1970, começa a terceira revolução industrial e também começa a globalização da economia. Aí acaba essa etapa, a terceira etapa do capitalismo financeiro. E vai começar a ter quarta etapa, que a gente vai ver na próxima aula. Então, pessoal, assiste bem essa aula, anotem tudo, dê o seu like aí, curte pra mim, faz os comentários, tá? Qualquer comentário, se tá bom, se tá ruim, sugestões, ideias, e vai estudar. Um abraço e tchau, tchau!